trazer para vocês orientações importantes, porque, como nós vimos aí, vários pontos alagados, lixo boiando, misturado com esgoto, realmente é uma situação complicada e isso pode trazer aí muitas consequências para você e toda a sua família. É um verdadeiro perigo. Para falar um pouco mais sobre essa questão, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o assessor técnico do Núcleo de Vetores, Zoonoses e Fatores Ambientais da CESAL, o Carlos Eduardo Silva. Ô Carlos, prazer conhecê-lo, bem-vindo ao Cidade Alerta. De fato, quais são os riscos causados diante de uma situação como essa? Bom, existem vários riscos que estão associados à água, principalmente essa água contaminada, esse volume grande de água por conta também do volume de chuvas. E como foi bem colocado em outras matérias, né, que você tem ressaltado bastante, a presença do lixo. Tá? O lixo que acaba contaminando essa água que corre da chuva e que também está ali presente no esgoto, tá? Que muitas das vezes é uma água que está contaminada. Tá? Então, as pessoas, quando se expõem a essa água contaminada, ela pode vir a adquirir algumas doenças, dentre elas, né, algumas que podem provocar diarreia, bem como também leptospirose. Que é a doença ligada diretamente à urina do rato. Isso, correto. Né? Principalmente nessa época de chuvas intensas, onde ocorrem pontos de alagamento, a exposição das pessoas a esses pontos de alagamento, a essa água, né, que acaba transitando pela galeria de esgoto, pela galeria de água pluvial, por conta da presença de roedores nesses locais, ela acaba se contaminando, ela acaba sendo carreando, né, a bactéria que provoca a doença, e as pessoas, ao entrar em contato com essa água, elas podem, né, nesse caso, a depender da situação, se infectarem também. Nós estamos acompanhando agora essas imagens, né, que nós já mostramos aqui. É uma imagem realmente muito forte. Olha a quantidade de lixo boiando, né, Carlos? Olha o risco que as pessoas estão tendo que enfrentar. E muitas vezes esse risco, né, nós estamos aqui acompanhando no telão, muitas vezes as pessoas não têm muito o que fazer, porque a água, inclusive, acaba invadindo as próprias residências, o ambiente de trabalho. E aí, o que fazer numa situação como essa? Bom, nesses casos é bastante complicado a gente dizer que as pessoas não se exponham, né, que elas não vão ter contato com a água, exatamente porque a água acaba invadindo a casa, né, dessas pessoas, acaba invadindo estabelecimentos comerciais e aí realmente fica bastante difícil. Na verdade, em uma situação como essa, o que precisa se verificar é, por exemplo, né, se alimentos tiveram contato com essa água contaminada, a água invadiu estabelecimentos que comercializam alimentos ou até mesmo a própria casa das pessoas, pode-se tentar evitar o consumo desses alimentos, porque aí você reduziria o risco, por exemplo, né, de uma infecção em razão da ingestão desses alimentos que possivelmente estejam contaminados, tá? E, inclusive, no caso dessas pessoas terem estado em contato com essa água contaminada ou ingestão de alimentos que possivelmente tenham sido contaminados, é necessário que essas pessoas estejam atentas a possíveis surgimento de sintomas que possam estar relacionados a doenças que por exemplo, o que é que as pessoas devem ficar atentas a partir de agora? Então, uma vez exposta a essa situação, é necessário que se observe por um período ali de 7 a 10 dias, 7 a 14 dias, o surgimento de algum sintoma que possa ser indicativo de uma possível infecção em razão da exposição dessa pessoa à água contaminada. Tá? Então, é extremamente importante que, não havendo a possibilidade de evitar o contato com essa água, que após o contato, por um tempo ali de 7 a 10 a 14 dias, ela fica observando o surgimento de algum sintoma. Porque nesse caso, né, e se tratando, por exemplo, no caso da leptospirose, o indivíduo apresentando febre, apresentando mal-estar, dor de cabeça, ele procura um serviço de saúde para ser devidamente avaliado o quanto antes, para ser devidamente avaliado por um profissional médico e assim ele ser instituído no tratamento adequado. Porque, inclusive, a leptospirose pode causar até morte, é importante que a gente diga isso. Né? Isso, é uma doença que tem um caráter agudo e que pode levar à morte do indivíduo em um curto espaço de tempo, de 5 a 10 dias, o indivíduo, se ele não for devidamente acompanhado e tratado, ele pode evoluir a óbito. É verdade. Olha, nós temos aí imagens, no mínimo curiosa, tá? Pode soltar, produção, por gentileza, uma imagem onde a gente vê aí, olha só, um surf, né? É um tal de um surf na Jatiuca. Jatiuca, como é que tá? Olha só, onde esses meninos, né, aproveitando a chuva para surfar, né? Olha só essa situação. O que é que a gente pode dizer diante disso, Carlos? Bom, nessa situação, né, aparentemente foi uma situação em que não havia, de fato, a necessidade de se expor a essa água aí.
A gente está vendo ali que é água decorrente da chuva, só que a gente tem a presença ali, no caso da água pluvial, que deveria estar escoando livremente, mas por conta do grande volume, ela acaba aflorando no leito da via e o indivíduo está se expondo ali a uma situação que é uma situação de risco. Ou seja, acho que no mínimo ele sequer tem a noção do que está fazendo, né? De como ele está se expondo diante da gravidade do problema, sim. né? Sim, e além de outros riscos também, né? Porque pode não ser, por exemplo, a leptospirose, mas até mesmo um risco de trauma. Ali e o indivíduo vir a contrair uma outra infecção, né? No caso de um ferimento que ele tenha na pele e tudo mais, e ele vir a adquirir uma outra Não, e sem infecção. falar o risco de ingerir isso aí, né? Isso, né? A gente está falando de uma doença, no caso da leptospirose, que está vinculada, né, a uma bactéria que, porventura, possa estar ali no ambiente, em razão da urina do rato e tudo mais. Só que a gente tem, por exemplo, outras coisas que podem, né, também oferecer risco ao indivíduo em contato ou mesmo a ingestão, como você está bem colocando. Uma outra imagem também muito forte, que nós já mostramos aqui, inclusive, de uma senhora sendo arrastada por uma enxurrada. Essa imagem aqui, olha só que situação, meu Deus do céu, é impressionante. É importante que ela possa, inclusive a partir de agora, né, Carlos, fazer esse monitoramento que você disse, né, daqui para frente, saber como é que o corpo vai reagir, né? Isso, tem uma outra coisa também. Quando nós estávamos falando a respeito daquelas situações em que o indivíduo tem um mercadinho sendo invadido pela água, né, o contato daqueles alimentos que porventura possam ser comercializados, né? É necessário que o dono do mercadinho possa, de fato, fazer uma avaliação se esse alimento não foi exposto àquela água. E no caso do alimento ter entrado em contato com água dentro de casa mesmo, ou até mesmo no preparo e tudo mais, é necessário que o indivíduo ele possa ter essa avaliação e se o alimento teve contato com essa água possivelmente contaminada, que ele possa fazer o descarte, né, desse alimento a depender da situação. Isso independentemente se for um alimento industrializado, se ele estiver dentro de um pacote plástico, isso é preciso também avaliar isso, né? Correto. A gente tem, estatisticamente falando, a gente tem a transmissão de leptospirose por alimentos, ela é bem menor, vamos dizer assim, o número de casos é muito menor em relação àqueles que os indivíduos contraem em razão da exposição à água contaminada. Mas é uma situação que a gente precisa levar em consideração e orientar a população para que tenham os devidos cuidados. Olha, e nós recebemos praticamente o dia inteiro muitas imagens realmente com vários problemas e uma outra imagem que nos chamou a atenção exatamente de um cidadão, um homem, com uma mangueira, né, tentando, de repente, desobstruir ali um canal. Olha, vamos ver, pode soltar a imagem, por favor, produção? Para que a gente possa acompanhar. Olha aí, ó. Olha o registro. Olha o rapaz ali, ó, agachado, praticamente aí, completamente inundado. E ele, né, com uma mangueira ali, ó, tentando desobstruir. Né? Ele está alheio ao que está acontecendo, né, Carlos? Olha só essa situação aí. O risco, tanto ele como das outras pessoas, né, que estão caminhando também aí na via. Nós fizemos esse flagrante, né? Olha aí mais uma vez. Inclusive, essa imagem foi ao vivo, hoje pela manhã, não Fique Alerta. Nossa equipe de reportagem flagrou essa situação. O risco aí, ele é praticamente de 100%, né? Essa região aí, ao que me parece, se salvo engano, é ali na Levada. É Levada a produção? Confirma, por gentileza, por favor. Então, isso aí, essa região já é uma região onde normalmente a gente já tem esse tipo de problema de alagamento, né, de afloramento da água em razão do grande volume de chuva que porventura aconteça. E é uma região que a gente tem ali a ocorrência de roedores transitando, habitando ali. Então, a possibilidade de essa água vir a estar contaminada, né, com a bactéria que provoca a leptospirose, ela é de um risco bastante considerável. Bom, gente, é realmente uma situação realmente muito complicada, porque muitas vezes, né, essa água invade as casas, invade o ambiente de trabalho e muitas vezes, né, a população um pouco mais pobre não tem o que fazer, ficar atento de fato aí aos desdobramentos disso, às consequências disso e chamar a atenção mais uma vez, né, Carlos, para que as pessoas parem de descartar o lixo de forma equivocada nas ruas e avenidas, porque a consequência é uma só, tudo acaba retornando para dentro de casa, né? Exatamente. Não somente aquele lixo que obstrui
possivelmente as galerias, aquele lixo que está ali sendo deposto de forma inadequada nos terrenos baldios, né? Porque isso aí, você, numa situação de alagamento, esse lixo vai acabar caindo na rede de água pluvial e obstruindo o escoamento da água, dificultando o escoamento da água, bem como também aquele lixo que seria, digamos, o lixo de resto de alimentos. Perfeito. Tá? E esse tipo de lixo, ele até pode ser em menor volume, ele até pode não obstruir, por exemplo, as vias, o escoamento da água, mas ele é um agente condicionante e facilitador para a presença dos ratos. Tá? Então, esse lixo, né, resto de alimento, ele vai servir de alimento para os ratos e isso aí vai fazer com que a possibilidade da ocorrência da bactéria no ambiente ela seja facilitada também. Bom, está aí, portanto, né, as nossas orientações importantes, né, nesse dia de causa aí, quinta-feira, com essa perspectiva, né, de isso continuar até amanhã, essa sexta-feira, véspera de carnaval. Quero mais uma vez lhe agradecer, tá? Obrigado por agradeço a oportunidade. E vamos aguardar que as coisas se acalmem um pouco mais, né? Que as pessoas fiquem atentas e contribuam com a gente. Com certeza. Muito obrigado, Carlos, tá?